bem-vindos a mais um TPTV. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, que é a síndrome do burnout. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui o Dr. Eduardo Perim. Bem-vindo ao nosso canal, Eduardo. Muito Olá. obrigada por ter aceitado o convite. Conta um pouquinho sobre você pra gente, para todo mundo te conhecer. Então, eu sou Eduardo Perim, sou psiquiatra formado na Unifesp. Tenho atendido bastante caso de burnout. Eu acho que uma questão que tem sido bastante frequente, né, assim, pessoas na pandemia, com o isolamento social, com a desregulação, né, da rotina, as pessoas têm ficado mais propensas, né, a ter burnout. A gente tem visto taxas mais altas, né, de burnout. A gente viu um estudo, né, que no Brasil a gente já tem mais de 30 milhões de pessoas que já possuem esse transtorno, né? Então, acho que para começar, você consegue explicar pra gente o que é a síndrome do burnout? Então, a síndrome do burnout, ela é uma síndrome sempre relacionada ao trabalho. Então, é uma síndrome de esgotamento profissional. Geralmente, pessoas que são mais engajadas no trabalho, né, acabam mais propensas a ter o burnout. Essas pessoas se esforçam e começam a se desgastar de uma forma muito intensa no trabalho, né, trabalhando muitas horas, sofrendo muitas vezes pressão para um resultado melhor. Muitas empresas acabaram entrando em crise durante a pandemia, então a pressão por resultados aumentou bastante e isso colaborou para que as pessoas tivessem maior frequência do burnout. Bom, a gente viu um outro estudo de 2019 que falava que mais de 20 mil brasileiros pediram afastamento médico, né, por causa desse esgotamento de trabalho. Você acha que a tendência, né, até pela sua experiência aí na clínica, a tendência é aumentar isso ou você acha que a gente está indo para um caminho de diminuição? Com a redução do trabalho home office, com a melhora da pandemia, com o melhor índice aí de contato social, né, as pessoas têm sentido muita falta do contato social. A tendência agora é haver uma diminuição dos casos de burnout que estavam muito relacionados com a pandemia. Doutor, e para quem está passando por isso, né, tá se sentindo esgotado no trabalho, tá com muita pressão, quais são os primeiros sintomas, assim, né? Porque acho que ele pode confundir um pouquinho com depressão também, né? Quais são os sintomas que ele precisa ficar atento? Existem sintomas sobrepostos, né, entre o burnout, a depressão, a ansiedade. Eventualmente a pessoa também tem crises de pânico, insônia, dificuldade de concentração, diminuição do apetite. A pessoa vai se isolando cada vez mais socialmente e aí ela vai também se desgastando muito, né? O burnout significa justamente, né, a pessoa se queimar por inteiro, de tanto esforço para estar bem no trabalho, de tanto esforço para cumprir as metas do trabalho de uma forma efetiva. E ela acaba ficando desmotivada, né? Porque ela começa a sentir esses sintomas e acaba não conseguindo performar. Ela começa a ficar mais irritadiça, ela começa a ter, né, essas dificuldades de produtividade no trabalho. E a partir do momento que ela começa a perceber esses sintomas, né? O que ela tem que fazer? Quais são as melhores ações, né, para ela melhorar, né? E tratar essa síndrome? Muitas vezes no burnout a pessoa precisa mesmo ficar um tempo afastada, se preservar um pouco, cuidar da própria saúde, não pensar só que o trabalho é a única coisa importante, né? Que as relações sociais são muito importantes, né? Essas pessoas muitas vezes começam a se desligar da família também. Acho que uma coisa que ajuda bastante seria a atividade física, uma boa dieta, uma regularidade do sono, ela descansar nos finais de semana, ela ter uma pausa. Coisas que parecem pequenas, né? Mas que são tão importantes. A pessoa se engajar num hobby, atividades que não necessariamente vão ser para produzir, e sim para se divertir. Bom, doutor, e como especialista, você indica algum tratamento específico, né? Algum tratamento psicológico específico para quem sente esse transtorno? Eu acho que o mais importante é a pessoa começar a reconhecer que isso está acontecendo e começar a perceber que, assim, ela está só se dedicando ao trabalho sem pensar em outras esferas da vida, né? Esfera social, esfera de saúde, esfera de diversão, de prazer. Que é tão importante para todo mundo, né? Se o burnout estiver realmente atrapalhando nas relações, estiver atrapalhando no trabalho, é muito importante que a pessoa busque, né, um psiquiatra, um psicólogo e, eventualmente, né, a necessidade de ela realmente ficar um tempo
fora do trabalho para ela conseguir melhorar, né, e voltar com outras condições depois, né? Uma vez a minha própria psicóloga falou que você fazer, né, uma terapia é como se fosse a musculação do cérebro. Isso. Né? Tem que ficar exercitando ele ali para você chegar num momento que vai estar ok. E a gente está falando de aprendizado, né? Aprendizado é isso, né? É um exercício para o cérebro, seja qual for o aprendizado. E assim, né, por ser uma síndrome causada pela exaustão de trabalho, né, as empresas são um pilar, assim, né, super importante nesse momento, né? O que elas podem fazer para ajudar ou para evitar, ou até mesmo para diminuir, né, essa exaustão de trabalho dentro da própria empresa? Políticas que cuidem, né, do bem-estar das pessoas, um cuidado mais próximo da chefia, né, no sentido de um apoio, ou da chefia, ou da equipe da empresa, né, para que a pessoa vá conseguindo ter uma ajuda mesmo, né, emocional, né, um apoio para conseguir lidar com a situação melhor. Talvez reduzir metas. Essa pessoa eventualmente precisa de um trabalho um pouco diferente, ela precisa ser readaptada. Então tudo isso tem que ser pensado. O líder, né, dessa pessoa é muito importante nesse papel, né? É aquela diferença do líder e do chefe, né? É. O líder é aquele que vai apoiar, que vai estimular a produtividade dentro dos limites do possível, né? Porque chega num certo ponto que começa a ser contraprodutivo, na verdade, né? E é interessante, assim, né, que a pessoa começa a se cobrar tanto de ter um desempenho perfeito no trabalho, se ela não consegue alcançar aquela meta que ela estabeleceu, que muitas vezes é uma meta acima das possibilidades dela, tanto do ponto de vista pessoal dela mesmo, né, quanto da empresa, eventualmente uma cobrança excessiva e tal, pode inclusive aumentar risco, né, de transtornos mesmo psiquiátricos, né, como depressão, transtorno de ansiedade generalizada, crises de pânico, eventualmente até uma fobia de trabalhar, e também aumenta o risco aí de essa pessoa acabar cometendo atos que não são pensados, né, contra ela mesma. Justamente passando agora, né, pelo Setembro Amarelo, né, que é um mês que a gente precisa ficar atento realmente na prevenção do suicídio. Então, tentar ter uma vida mais leve, estar conectado com a família, estar conectado com amigos, estar num trabalho saudável e lembrar das atividades de lazer, ouvir uma música, sair com alguém, ou então sair sozinho também, porque não, né? Setembro Amarelo é super importante, né, para essa conscientização, né, como se fosse um alerta. Esse vídeo eu não sei quando vai sair, acho que provavelmente em outubro, mas, mas é o momento que a gente está agora e a gente está ouvindo falar muito disso. Bom, doutor Eduardo, muito obrigada pela participação, obrigada por ter aceitado o convite, por ter vindo até aqui, falar um pouquinho desse assunto super importante com a gente. Esse foi mais um TPTV, muito obrigada para quem assistiu, obrigada, doutor Eduardo, por ter participado, e até a próxima. Até.